no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo de número 15. Glória seja dada ao nome do Senhor. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de pregoar a sua palavra. Quero agradecer a Deus pelo Deus do pastor que concedeu essa oportunidade. Que Deus abençoe, precisamos da gente, estamos aqui. Deus abençoe toda a igreja. João capítulo 15, versículo de número 15. João 15, 15. Glória a Deus. Vamos lá? Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vamos repetir essa última parte. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Podemos já ficar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, Meus aleluia. irmãos, Jesus Cristo, em João 15, conhecida como a passagem da videira, Jesus, ele se intitula como a videira verdadeira. Jesus, ele diz que eu e você somos os ramos, somos os galhos daquela videira, daquela árvore. Mas o caso aqui é a videira, e esta videira é Jesus. Aleluia. Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer. Aleluia. Sem Ele não temos vida. Jesus, ele disse que se a gente estiver nele, a gente vai frutificar. E nessa passagem, Jesus, ele diz que a alegria dele é que a gente frutifique. Ele disse que Ele nos nomeou para que a gente vá e que a gente dê fruto. Ele quer que a gente tenha sucesso na nossa missão. Jesus, tendo dito isso, Ele diz, se guardardes os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço eu no seu amor. Observa a fala de Jesus. Ele diz, permaneçam nos meus mandamentos que vocês vão permanecer no amor. Aleluia, Jesus. Mas quem está falando isso é Jesus. E Jesus está submetido também a isso. Porque ele vai dar exemplo dizendo, olha, eu também estou no mandamento de meu Pai. Entenda que tudo que Deus mandar você fazer na obra do Senhor, exige uma responsabilidade sua. No caso, a responsabilidade da igreja é obedecer o mandamento de Cristo. Só que no texto nós vemos Jesus falando, eu também estou submetido ao mandamento do meu Pai. E eu também estou permanecendo no seu amor. Porque você bem sabe que chegou um certo momento, quando Jesus está no Getsemane, ele agora está sofrendo, agonizando, vendo, sabendo que ele iria passar. Algo que já estava prometido lá em Isaías 53, que ele seria levado ao matadouro e ele sofreria como um cordeiro mudo. Só que a Bíblia diz que quando ele está no Getsemane, ele vai sofrer a aflição daquele momento de cruz que ele iria passar. Ele, sendo Deus, ele é presciente, ele viu já o futuro que ele iria acontecer. E a Bíblia diz que ele pede ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. Então observa que a carne de Jesus tremeu. É por isso que ele vai dizer, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne sente. E aí entra a nossa responsabilidade. Qual é a responsabilidade, irmãos? É de a gente falar para o Pai, Pai, está doendo, vai doer, mas que seja feita a tua vontade. Quem diz para Jesus hoje aqui?
seja feita a tua vontade. Eu digo para Jesus, seja feita a tua vontade na minha vida, porque eu tenho que cumprir o propósito do Senhor. Jesus ele vai usar no versículo 10 a palavra mandamento. Olha, se guardardes os meus mandamentos. Observe que Jesus Cristo ele deixou mandamentos para nós. Qual é o mandamento? O mandamento não é da lei? Não, isso aqui é outro mandamento. Esse aqui é o mandamento de Cristo. Entenda que na lei de Moisés, antes de Jesus se manifestar, antes de Jesus morrer na cruz, quando ele celebra o casamento com a igreja, quando ele edifica literalmente a igreja, se abre a dispensação da graça, uma nova aliança que Cristo, aleluia, é o noivo e nós somos a noiva. Antes da lei, na lei, tinha a lei de Moisés, dada por Jesus, dada por Deus, lá no monte, quando Moisés subiu ao monte, Deus deu 10 mandamentos e escreveu preceitos para que Moisés e o povo de Israel seguissem. Só que Jesus Cristo, quando ele chega, ele se submete ao batismo nas águas, a autoridade que estava na vida de João Batista, porque servo do Senhor tem que se submeter à autoridade. Ele desceu, se fez carne, ele é Deus, mas ele se submeteu à autoridade que estava na vida do João Batista. O João Batista comia gafanhoto e mel silvestre, se vestia com roupa de saco, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono de toda a glória, Criador do céu e da terra, desceu até lá no deserto e foi batizado pelo João. Diz a Bíblia Sagrada que depois de ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, ele é tentado pelo diabo depois dos 40 dias. Agora ele vai subir ao monte. E quando ele sobe ao monte, ele vai estabelecer mandamentos. Ele vai estabelecer fundamentos para a igreja pisar numa rocha. Mateus capítulo de número 5, Jesus está no sermão do monte. E você observa que a palavra que Jesus emprega é: vocês ouviram de Moisés isso, mas eu porém vos digo. Jesus estava agora trazendo a dispensação da graça, um novo mandamento para a igreja. Por 6 vezes, pode ler depois em casa, no seu devocional, Mateus capítulo 5, por 6 vezes Jesus vai falar: vocês ouviram isso de Moisés, porém eu vos digo. Vocês ouviram que não podia adulterar, porém eu vos digo, se só olhar para uma mulher, já cobiçou no seu coração, já cometeu o pecado. Então Jesus ele veio trazer para nós a lei dele. A gente tem que estar ciente a obedecer a lei de Cristo. Entenda que a graça do Senhor, a dispensação da graça, ela não veio sem lei, não virou uma anarquia, ela veio nos trazendo maiores mandamentos. Só o Senhor é Deus. Porque se na lei, para adulterar, tinha que se deitar na graça, agora só se você olhar, só se olhou, já adulterou, Jesus disse. Então o mandamento ficou mais sério agora. A responsabilidade dobrou. Quem está entendendo essa palavra? Então Jesus por 6 vezes, Mateus capítulo número 5, ele vai dizer isso. Que é isso que ele está dizendo aqui no versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Eu peço que o irmão, por favor, que está ali, abra aí em Mateus 7, versículo de número 24, já foi lido aqui. Observe, irmãos, que Jesus Cristo em Mateus 28, o irmão vai abrir aí Mateus 7, 24. Mas Jesus Cristo em Mateus 28, ele disse: tem 2 tipos de ide, que na verdade são os mesmos, mas são 2 versículos diferentes. Marcos 16, 15, Jesus vai falar bem assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Só que em Mateus 28, Jesus vai falar assim, ó: ide por todo mundo e fazei discípulos. Aleluia! Esse é o mandamento para a igreja do Senhor. Então, Jesus Cristo, ele nos comissionou para fazermos discípulos. Só que esses discípulos precisam
precisam aprender com Jesus. Precisam aprender a lei de Jesus. Mas como que eles vão estar firmes na lei de Jesus? Como que eles vão virar discípulos de Jesus? Olha o que Jesus diz aí. Todo aquele, pois, que escuta estas, está apontando para alguma coisa. Ele está apontando para alguma coisa. Ó. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-a ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os ventos e assopraram os ventos e combateram contra aquela casa. Combateram, foram para cima, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Deixa eu pegar para você. Jesus apontou: todo aquele que ouve essas minhas palavras. Ele está apontando para o sermão do monte. Ele está apontando de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo número 7. Ele ensina muitas coisas ali para a igreja. Ele estabeleceu fundamentos ali para os primeiros discípulos, para Pedro, Tiago, João, Judas, Mateus. Ele estabeleceu ali para os discípulos, para eles irem e ganhar as almas, mas eles tinham que estar preparados. Aleluia! E qual é a preparação? É por isso que se você ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aleluia! Como obreiro que maneja a palavra da verdade. Aleluia! 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Nós temos que saber responder a razão da nossa fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas pelo ouvir da palavra de Deus. Não é do que eu penso, não é do que eu acho, não é da fábula, não é da tradição, é da palavra de Deus. Satanás, ele vem distorcer a palavra, mas Jesus disse também: está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Paulo, ele vai abrir a boca, olha para a igreja do Senhor e vai dizer: aleluia, eu só prego aquilo que eu recebi do Senhor. O que eu recebi do Senhor, isso eu vos sei. O que vale para a gente é a palavra da verdade. Aleluia! Então, Jesus, ele apontou: aquele que ouve estas minhas palavras e pratica. Não adianta só ouvir, temos que ser ouvintes praticantes. Eu assemelho ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Atos capítulo 4, versículo de número 13. Aleluia! Pedro, ele está pregando para aquela multidão, mais de 5.000 almas. E aí ele vai abrir a boca na sua pregação e vai dizer: este que vocês crucificaram se tornou a pedra angular da igreja. Se tornou a pedra angular da igreja. Jesus, ele é a pedra angular da igreja. Aqueles que ouvem essas minhas palavras, eu assemelharei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Deus está querendo edificar, aleluia, Deus está querendo te ajudar, Deus está te mostrando, através da vida do Senhor, para você edificar a sua casa sobre a rocha. Aleluia! Só que para isso você tem que ouvir as palavras que Jesus disse. Sabe o que Jesus disse? Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Observe. João capítulo 15, versículo 2. Vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Oh, glória. A palavra do Senhor, ela nos limpa. Aleluia. Então observe que Jesus agora ele vai trazer uma missão importante. O mandamento era: amai os seus amigos na lei. Mas Jesus vai falar: eu agora vos digo.
amai os vossos inimigos, para que tenha galardão no céu. Eu não sei quem aqui tem amado os seus inimigos. Eu não sei quem aqui tem liberado perdão para os seus inimigos. Mas se você quiser edificar a sua casa sobre a rocha e ouvir essas palavras, Jesus está dizendo para você: obedeça ao meu mandamento. Jesus ele disse: um novo mandamento eu vos dou. Agora tem um novo mandamento. E quem trouxe foi aquele que criou o céu e a terra. Aleluia. Amai os vossos inimigos. Amai o vosso próximo como a ti mesmo. Olhai para o seu próximo com piedade. O que você não quer para si, não queira para o seu próximo. O perdão que você quer que o seu próximo libere, libere também você para o seu próximo. Aquilo que você quer que venha para a sua vida, libere para a vida do outro. Glória a Deus. O que serve de Cristo, Ele nos quer nos tornar a imagem dele. Por favor, coloca aí Romanos 8. Glória a Jesus. Deus vai trabalhar dessa forma aqui hoje. Romanos 8. Aleluia. Versículo de número 29 e 30. Vamos ler toda a igreja. Vou repetir de novo. O objetivo de Cristo é que nos tornemos a imagem dele. Porque nós perdemos a imagem lá no Éden. Satanás ele colocou o veneno dele, o pecado. Mas Cristo ele quer nos lavar. Como nós passamos a nascer de novo? Pelo novo nascimento. Agora o Espírito Santo ele vai nos transformando. E através da palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, ele vai nos limpando. Observe. Porque os que antes conheceu, isso fala lá da eternidade, na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, também os predestinou, apontando para o futuro, para serem conforme a imagem do seu Filho. Vou repetir de novo isso aqui. Para serem conformes à imagem do seu Filho. O que Cristo quer de nós é que sejamos pequenos Cristos. Que sejamos semelhantes a Jesus. Que sejamos, aleluia, a imagem de semelhança, igual a Deus, aleluia, nos colocou para ser nessa terra. E Deus formou um homem, a imagem de semelhança. Mas o diabo ele veio para destruir, o diabo ele veio para enganar, mas Jesus ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Os fariseus, os saduceus, os judeus murmuravam na lei, só que a lei tinha um problema. A lei não aperfeiçoava a pessoa, a lei não mudava a pessoa, só que na graça, aleluia, a palavra do Senhor, ela nos limpa. Na graça, o sangue do Cordeiro, ele perdoa os pecados. Na graça, o Espírito Santo, ele molda a pessoa. O oleiro, aleluia, da graça é o Espírito Santo. Ele faz você ser paciente, ele faz você ter amor, ele faz você ter alegria, ele faz você ter domínio próprio, ele faz você ter ânimo, ele te transforma. Rodrigo, isso aí é ideia só, não, vamos para a Bíblia. Gálatas, capítulo 5. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E para você ver que isso aqui não é ideia minha, que você tem que ouvir essas palavras para estar com o pé na rocha. Tem que ouvir essas palavras para estar com o pé na rocha. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá. Gálatas 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito. Você vem aqui para ser cheio do Espírito Santo, né? Aleluia. Mas não é só para rodar. Não é só para falar em estranho. É para isso aqui, ó. É para ser cheio do amor. É para ser cheio da alegria. É para ser cheio da paz.
para ser cheio da longanimidade, é para ser cheio de benignidade, é para ser cheio de bondade, é para ter fidelidade, é para ter mansidão, é para ter domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Aleluia! Queridos, qual o objetivo dessas coisas? Aleluia! Coloca aí Gálatas 6, versículo 2. Qual o objetivo dessas coisas? É para que nós sejamos Aleluia! cheios de graça. Jesus Cristo, Ele está agora lá no céu, na Nova Jerusalém. Deus está sentado no alto e sublime trono, mas Ele está sentado à destra do Pai. Apocalipse 22 diz isso. E Apocalipse 22 diz que do Pai, do Cordeiro, emana um rio de água viva. É graça para mim e para você. E Ele está dizendo: eu quero que você seja uma pessoa cheia de graça. Eu quero que você seja uma pessoa que tenha um valor imerecido em você. Olha, que você libere perdão, que você tenha misericórdia, que você tenha paciência, que você tenha alegria, que você tenha amor. Aleluia. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. A Bíblia diz que o amor não procura os seus próprios interesses. Aleluia. Quem procura os seus próprios interesses não ama o seu inimigo. Quem procura os seus próprios interesses, aleluia, não cumpre a lei de Cristo, mas tem o fruto do amor. Aleluia. Quem está cumprindo o mandamento de Cristo? E aí você observa que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, Paulo fala. É loucura, porque na condição do homem, o homem quer se exaltar. Na condição do homem, o homem quer matar. O homem bateu na minha face, eu que não vou virar outra nada, eu vou matar ele, eu vou buscar ele na casa dele. Aleluia! Só que Jesus está nos ensinando, olha o que Paulo vai dizer, Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Uramaxé. Aleluia! Uramacaia, Choremicaia. Deus está te chamando para ser uma pessoa cheia de graça. Deus está te chamando para ter amor. Deus está te chamando para amar o seu inimigo. Jesus disse no Sermão do Monte, escuta essas palavras. Ele disse: amai os vossos inimigos para ter galardão no céu. Tem muita gente querendo ter galardão na terra, mas Jesus ele disse: amai os vossos inimigos para ter galardão no céu e tesourar, aleluia, tesouros para o céu, e empoderar, aleluia, riquezas para o céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde o ladrão ele não rouba. Aleluia. Jesus está dizendo: ame teu inimigo, libere perdão, aleluia, não queira ser visto pelos homens, aleluia, para que nós possais ter galardão no céu. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Entenda, agora nós estamos na lei da graça, na lei de Cristo, e a obrigação dos crentes é obedecer a Jesus, é obedecer a sua palavra. Vou repetir, Mateus 7, versículo de número 24, que é para você gravar na tábua do teu coração. Aliás, o tema dessa mensagem é discípulos aprovados. Mateus 7, 24. Escutai essas minhas palavras. Você vai levar isso na tábua do teu coração. Escutai essas minhas palavras. Você vai fazer um estudo na tua casa. Vai meditar versículo por versículo. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus capítulo de número 7. Aí é o sermão de Cristo. A pregação do Leão da Galileia. Aí é a pregação daquele que te formou. Você vai escutar. Tem muita gente que gosta de pregar. Mas é sobre os milagres que Jesus fez. Mas não gosta de escutar a pregação que o Nazareno pregava. A pregação que ele pregava era da porta estreita. Era para arrancar o pecado da unha. Era para transformar o homem numa nova criatura. Era para moldar o homem conforme a imagem do Senhor. Observe, irmãos. Voltando para João capítulo de número 15. Que Jesus não é contra o pecado. Sabe o que acontece com os pregadores da nossa época, da modernidade?
é que eles pregam muito sobre a fé. E não é errado. Só que o pregar sobre a fé e esquecer de pregar sobre o arrependimento fica incompleto. Porque para você alcançar o milagre de Deus, primeiramente você tem que se arrepender. Fazer essas coisas e não desprezar das outras. Há um equilíbrio, há uma ordem, há uma direção que Cristo estabeleceu. Todas as vezes você pode observar quando você lê o Novo Testamento, a pregação de João Batista era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, depois se arrependeu, aí você vai crer de fé. A mensagem de Atos capítulo 2, a mensagem de Pedro era: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que os vossos pecados sejam perdoados e Cristo envie tempos de refrigério. Para em tempos de refrigério, primeiramente tem que haver arrependimento. E como vem o verdadeiro arrependimento? Através da palavra do Evangelho, através da mensagem de Cristo. Porque você vai descobrir para onde ir, você vai descobrir qual caminho tomar, qual direção tomar. Mas a fé só vem pela ouvida, e o ouvir a palavra do Senhor. Então você vai ouvir e vai ser direcionado. Aí Jesus vai dizer: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha, Jesus, ele tem palavra de vida eterna. É por isso que Pedro vai dizer: para onde? Para quem irei? Para quem irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. A Bíblia diz, entende o sentido desse versículo em João 15, em João 5, que os judeus, eles examinavam as Escrituras e eles julgavam ter nelas vida eterna. Está falando do Antigo Testamento, dos profetas, do Salmo e a lei de Moisés. Eles julgavam ter nelas vida eterna, só que eles idolatravam as Escrituras. Tipo assim: eu conheço a palavra, eu estudo a palavra, eu guardo a palavra, guardo o sábado, eu guardo o mandamento do Senhor. Eles achavam que isso é orgulho. Só que isso aí, quando você se orgulha disso, você está sendo um fariseu. Você se orgulhar porque você obedece. Você se orgulhar porque você está fazendo melhor do que o outro. E assim eram os judeus. Só que Jesus está ensinando para a gente: levai as cargas uns dos outros. Não é porque você alcançou a espiritualidade, não é porque você alcançou a obediência, é que você vai desprezar. Tem equilíbrio, crente. Tenha maturidade. Aleluia. Quando alguém chama o nome de Deus de fanático, de religioso, deixa chamar. Se ele obedece a Escritura, tem que obedecer. Jesus não estava julgando eles conhecerem as Escrituras. Jesus não estava julgando eles obedecerem às Escrituras. Jesus estava julgando o fato deles se acharem melhor, porque eles conhecem, porque eles praticam. Quando você se acha melhor por aquilo que você faz, você está sendo um fariseu. É aí que você está sendo religioso. Mas isso não significa que você não deva guardar as Escrituras. Só que você não deve se exaltar. Igual dois homens que estavam orando. Jesus vai narrar e vai dizer: um chegou lá, aí o fariseu disse: eu prego, eu posso do dízimo, eu faço melhor. E aí ele estava orando: ó Deus, me ouve, porque eu prego, porque eu dou dízimo, porque eu acho. Aí Jesus falou para ele assim: isso aí, eu não ouvi essa oração dele. Mas aquele publicano que todos desprezavam, ele chegou para o Senhor e falou: Senhor, eu não valo nada, eu não posso nada, Senhor. Anaia, séria, baraçaia. Ele alcançou a misericórdia do Senhor. A oração dele foi ouvida. Mas a do outro fariseu não foi. Por quê? Porque ele se orgulhou daquilo que ele estava fazendo. Ele estava mostrando os méritos dele para o Senhor. Entenda. Jesus, ele disse: assemelhar-me a esses que ouve estas minhas palavras, ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Não só aqueles que ouvem, mas aqueles que praticam. Porque aquele que edificou a sua casa sobre a areia, ele também ouviu. Só que qual a diferença dos dois? É que um praticou e o outro não praticou. Então nem todo mundo que ouve